Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 6 a 9, que diz: O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a refletir sobre quais sementes temos plantado. Diante disso, temos que nos analisar durante a nossa vida aqui na Terra. Que tipo de sementes temos plantado? Ou melhor, o que temos feito e como somos conhecidos? Se você se preocupa com os frutos que vai colher no futuro, saiba que temos muitas promessas para colhermos na eternidade. Porém, essas promessas estão ligadas com as sementes que nós plantamos aqui na terra. Tudo depende do nosso comportamento. Não adianta falarmos ou conhecermos tanto se não praticarmos o que temos recebido ou os dons que temos. Nunca saberemos como agir diante das situações. Deus nos deu a escolha para semear aquilo que nós desejamos no coração, ou seja, quem faz a escolha das sementes somos nós, e sabemos que só existem dois tipos delas para nós escolhermos, as boas e as más. No entanto, é certo que os frutos serão as consequências dessa escolha. Portanto, se você deseja colher bons frutos, plante hoje as boas sementes, e sementes de justiça, como vemos descrito por Oséias, no seu livro, no capítulo 10, no versículo 12, que diz: Semeai para vós em justiça, ceifai o fruto do constante amor, e lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. E quando falamos de justiça, lembramos das palavras ditas no livro de Salmos, no capítulo 92, dos versículos 12 a 15, que diz sobre a nossa atitude de louvor e adoração diante do Senhor. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão alteneiros como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seiva e viço, produzirão muitos frutos para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Mas isso é semear no espírito. Mas se escolhermos semear na carne, certamente os frutos serão maus, pois as sementes ruins são fofocas, intrigas, invejas, ciúmes, ódio ou raiva, discórdia, ira, egoísmo, dissensões, orgulho, facções, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria e coisas semelhantes a essas. Por isso, se faz necessário uma reflexão sobre como estão sendo as sementes que temos plantado. Perceba bem, não disse sobre nenhuma semente financeira, mas semente de justiça, pois esse entendimento é primordial para o restante das sementes que semearmos, principalmente a financeira. A certeza é que nós fomos criados por Deus para dar os melhores frutos para Ele. Assim, se plantarmos no Espírito, o resultado dessa semeadura poderá durar para sempre. Mas, se em algum momento semearmos na carne, poderemos viver a corrupção até conseguirmos voltar à prática das sementes de justiça. E lembre-se, se você escolher plantar muito, sem dúvida, colherá muito.
Mas, se plantar pouco, é certo que você colherá pouco. Isso em todas as áreas da nossa vida. E fica um adendo importante, para não ficarmos à mercê das coisas desta terra, e muito menos da nossa carne. Você, em seu vasto conhecimento, conseguiu fazer nascer um fio de cabelo em sua cabeça? Ou conseguiu, pelas suas forças, gerar alguma vida sem a manifestação do Senhor? Por isso, se fizer um voto ao Senhor, cumpra, e se disser algo, faça. Não deixe que nenhum tipo de escândalo envolva o nome do Senhor, pois Ele é amor, mas também é justiça. Assim, o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, nos ensina, como descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 34 a 37, que diz: Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. E também, no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, nos versículos 4 e 5, nos faz uma afirmação muito coerente com as nossas sementes de justiça. E observe o que diz: Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, ele não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Assim, temos que viver de uma maneira que fique bem explícito que a cada dia haverá uma colheita específica. E essa colheita está preparada para nós, segundo a nossa fé e o nosso posicionamento no Senhor, como vemos descrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29, que diz: Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si só própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Lance toda a sua ansiedade e preocupação nas mãos do Senhor, mas faça aquilo que o Senhor te ordenou. Não duvide nem questione, só obedeça e deixe Ele te direcionar para viver mais um dia de grande colheita e milagres. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos, ó Senhor, mais este dia, de podermos entregar as nossas primícias, estas primeiras horas, de podermos consagrar tudo que temos e que somos, para que se cumpra e se estabeleça o seu querer, que venha o seu reino, que se manifeste a sua graça e a sua glória, que se cumpra, Pai, o seu querer, e que possamos ser praticantes a cada dia mais de tudo que o Senhor tem nos ensinado. Pois não adianta nós querermos, ó Senhor, viver de outra maneira. Não adianta nós queremos nos posicionar de outra maneira, porque, Pai, o Senhor assim nos orienta, que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Então, ensina-nos a cada dia, ensina-nos a ter uma fé direcionada a viver a sua abundância. Direciona-nos a praticar as suas obras e estas sejam, Senhor, de justiça, para nós não ficarmos presos às situações ou até mesmo às dificuldades que estão sendo apresentadas dia após dia, mas antes leva-nos a viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, mas diante, Pai, da nossa entrega total a Ti, não daquilo que nós queremos, mas daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, Pai, faça, Senhor querido, justiça diante, Senhor, de tudo aquilo que nós estamos passando e diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Apresentamos diante do Seu altar tudo, Senhor, e colocamos, Pai, diante de Ti tudo o que precisamos e tudo o que necessitamos.
que o Senhor julgue cada causa, que o Senhor, Pai, apresente cada uma delas diante, Senhor querido, do seu trono, diante, Senhor querido, do seu querer, e que o Senhor julgue e faça conforme a sua vontade e conforme aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Que venha o seu reino, que se manifeste o seu querer, manifeste a sua unção e a sua graça, e que nada possa ser maior que a sua presença em nossas vidas. Ensina-nos a semear e melhor, e fazer com que estas sementes sejam sementes de justiça, Pai. Que em nome de Jesus não nos deixe, Senhor, semear pela carne. Antes, leva-nos ao entendimento daquilo que o Espírito Santo de Deus quer para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos por mais esse dia. Assim, entregamos tudo diante do seu altar. Colocamos e consagramos tudo diante de ti. Pensamentos, atitudes, palavras, para que se cumpra e se estabeleça a sua vontade e o seu querer. Graças te damos, Pai. Muito obrigado. Assim nós oramos, agradecidos a ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólico Caminho de São Paulo, capital.